Olá, estamos começando o 8º programa da série Paulo Freire na Escola da Vida para a TV UFPB. Se eu começasse a lhe perguntar se a alfabetização, tanto das crianças, dos jovens e dos adultos, é um problema brasileiro atual, o que é que você me responderia? Certamente responderia que esse é um dos problemas mais graves que a educação brasileira enfrenta já na segunda década do século XXI, em pleno século XXI, século da informação, do conhecimento, etc, etc. Bom, e como é que se enfrenta esse problema tão grave da alfabetização, repito, tanto das crianças como dos jovens, como dos adultos? Bom, primeiro investindo nisso, se preparando para isso, formando professores para isso, mobilizando a sociedade toda, a meu ver, para essa tarefa, as universidades, as escolas em geral. Mas uma das coisas mais importantes, a meu ver, para enfrentar essa questão é aprender com a nossa história. Já existiram várias experiências muito importantes nessa questão, especialmente no começo dos anos 60, por meio das ideias desenvolvidas pelo Paulo Freire e por outros tantos professores da Universidade do Recife, particularmente do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, que durante um tempo se dedicaram a isso. Você viu que nos vídeos anteriores nós nos concentramos em esclarecer que essa proposta chamada Método Paulo Freire se engajava num projeto muito maior do que se pode chamar de Sistema Paulo Freire de Educação para enfrentar essa questão lá nos anos 60, portanto há 60 anos atrás, e infelizmente elas foram interrompidas pelo golpe militar de 1964. Paulo Freire foi exilado, vocês conhecem essa história, inclusive dos nossos vídeos, tanto dessa série como dos outros que a gente chamou Paulo Freire Vivo, que estão disponíveis, você sabe, no YouTube, são 30 vídeos, Essa é uma nova série. Mas, então, a gente tem que aprender sempre com a história, no mínimo para não repetir os erros que foram feitos, e, por um outro lado, aproveitar as experiências exitosas que foram levadas a cabo, especialmente agora nos dedicando nos primeiros anos 60, do século passado. Uma dessas experiências mais significativas, mais exitosas, foi a campanha de educação popular da Paraíba, que tinha essa sigla chamada CEPLAR. Ela existiu entre 1962 e 1964, como eu disse, foi interrompida pelo golpe militar de 64, e ela chegou a desenvolver centenas de ciclos de cultura aplicando o método Paulo Freire e, mais do que isso, colaborando com a equipe do Recife, comandada pelo Paulo Freire, na formulação do que ficou conhecido como Sistema Paulo Freire de Educação. A CEPLAR, inclusive, identificou logo que as 40 horas propostas tinham um certo objetivo, mas que elas precisavam continuar. Então a CEPLAR começou a colaborar com um ciclo primário rápido, para jovens e adultos, desenvolveu um material próprio para isso, e essa atuação foi muito elogiada pela própria equipe do Paulo Freire, particularmente pelo Jarbas Maciel, que notou esse avanço que a CEPLAR trazia, essa colaboração que a CEPLAR trazia, inclusive na formulação de material didático chamado Força e Trabalho, que a CEPLAR desenvolveu. A CEPLAR foi formada por estudantes secundaristas, estudantes universitários, professores da universidade, integrantes da Ação Popular ligadas à Igreja Católica Progressistas e também por integrantes do Partido Comunista, como, por exemplo, o teatrólogo Paulo Pontes, que depois, vocês sabem, ficou famoso pelo seu teatro de vanguarda, pelas suas propostas, mas nessa época
estava como paraibano, morava em João Pessoa e comandava o Departamento de Cultura e Divulgação da CEPLAG. Você sabe que esses movimentos do início dos anos 60 ligavam muito à questão da alfabetização de jovens e adultos, apesar de não se chamar assim, chamava alfabetização de adultos, com as questões da cultura, especialmente da cultura popular. E isso é muito importante da gente notar, muito importante da gente avaliar, inclusive pensando nisso, ou seja, se é importante, se esse problema está longe de ser resolvido, e é importante que ele seja, inclusive porque ele é a base de um sistema escolar mais avançado, vamos dizer assim, é uma primeira etapa de um sistema escolar mais contínuo, etc. Então, a gente tem que pensar na história, entender a história, ver como é que ela foi feita, aproveitar as coisas positivas que aconteceram. Para quem quiser avançar um pouco e aprofundar nessa questão, eu publiquei recentemente um livro chamado A Educação Popular nos Tempos da Ditadura. Ele está disponível no site da editora da UEPB, da Universidade Estadual da Paraíba, gratuitamente. As pessoas que quiserem, então, podem acessar e ter um conhecimento mais aprofundado sobre a CEPLAG. A CEPLAG, então, foi interrompida em começo de abril de 64 pelos golpistas civis militares que implantaram a ditadura no Brasil, e o seu legado pode ser estudado, pode ser visto, inclusive através das páginas documentadas de um inquérito policial militar que os seus integrantes foram submetidos a partir de 64. Esse inquérito policial militar existiu entre 1964 e 1969, acabou em fevereiro de 69, sendo os seus principais dirigentes, as suas principais dirigentes, acusadas de subversão, de comunismo, etc. E no final das contas, quando chegou fevereiro de 69, todos foram absolvidos, não é? E esse material é um material muito rico, está no Superior Tribunal Militar em Brasília, eu tive acesso para a minha pesquisa, e ela mostra o quanto a CEPLAG desenvolveu as suas chamadas lições, as 18 lições, a própria ligação da CEPLAG com os camponeses, não é? A CEPLAG teve um núcleo em João Pessoa, outro em Campina Grande, mas também se desenvolveu no eixo Sapé-Rio Tinto, né? Se conectando com as ligas camponesas, auxiliando os camponeses, então, nessa questão de alfabetização. A CEPLAG, então, é uma das experiências mais concretas, mais importantes. Na meu ver, não ganhou ainda a relevância que deveria ter ganho. Outras experiências ganharam essa relevância, mas a CEPLAG foi muito importante e o seu desenvolvimento pode ser notado como grande colaboradora, vamos dizer assim, do sistema Paulo Freire de educação e por implantar algumas coisas a mais de reflexão, de raciocínio, de avanços que foram inclusive incorporados pela equipe do Paulo Freire. A CEPLAG, então, a meu ver, deixa lições para a atualidade, né? Lições de mobilização em torno da alfabetização, lições de empenho de uma série de pessoas nessa questão tão vital, não é? E que continua a nos impactar. Para você ter uma ideia, hoje quando se calcula, quando se pesquisa o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, o INAF, que é pesquisado pela Ação Educativa e pelo Instituto Paulo Montenegro, se chega a um número absurdo de dizer que 2/3, veja só, 2 em cada 3, 2/3 de cada brasileiro com mais de 15 anos é analfabeto funcional, não domina a leitura e a escrita de maneira eficiente, não tem a sua alfabetização completa, né? E quando a gente vê também o índice de escolaridade das principais regiões do Brasil, em todo o Brasil isso, né? Nós vamos ver que essa questão da leitura, da escrita, deixa muito a desejar e continua sendo um dos nossos problemas.
Reflexões como essa, campanhas como a CEPLAI e outras campanhas, de Pé no Chão também se aprende a ler, o movimento de cultura popular de Pernambuco, vários outros movimentos, nos ensinam a prioridade dessa questão. Isso foi lá nos anos 60, mas pode valer nas suas positividades para a nossa atualidade. Eu deixo então um convite a você estudar cada vez mais isso, porque isso é muito importante, e também um convite para continuar a nos acompanhar nos próximos vídeos.